Muita atenção. A bomba chegou direto dos Estados Unidos. Trump diz que Maduro está com os dias contados. O presidente dos Estados Unidos, no entanto, não comentou uma eventual invasão ou guerra contra a Venezuela. Eu não sei o porquê. Esse portal é de direita, tá bem? Eu confio. Mas eu não sei o porquê que as pessoas ainda insistem em guerra contra a Venezuela. Será que não compreenderam ainda que o Maduro vai cair e o Trump vai prender o Maduro porque ele é um narcotraficante? Obviamente, porque, né, ele também é um ditador. Mas o que acontece, meus queridos? O que não entenderam é que ele vai cair rapidamente. Toda a estrutura que o Trump está colocando ali na Venezuela, na região da Venezuela, no Mar do Caribe, não é para fazer guerra, não é para sair matando os venezuelanos. Não, a não ser os venezuelanos envolvidos no narcotráfico, que atravessem o caminho dos Estados Unidos, né? Então, vamos à matéria aqui da revista Oeste para você que está ligado na programação do A Bordo Notícias. Durante uma entrevista exibida no domingo, dia 2, o programa 60 Minutos da CBS, Donald Trump declarou que a permanência de Nicolás Maduro no poder da Venezuela está próximo do fim, mas negou possibilidades de um confronto militar direto entre os Estados Unidos e o país vizinho. Ao ser questionado se o ditador estava com os dias contados, Trump respondeu positivamente. Eu diria que sim. O presidente norte-americano fez avaliação no contexto do envio recente de tropas e navios norte-americanos ao Caribe, região onde a operação contra embarcações ligadas ao tráfico de drogas resultaram em dezenas de mortes. Sobre uma eventual guerra contra a Venezuela, Trump respondeu: "Eu não conto isso para vocês, a imprensa. Não estou dizendo que é verdade ou mentira. Eu converso com repórteres sobre se vou entrar em greve." Ele deu jogou uma lábia ali para cima da repórter. O ditador Nicolás Maduro enfrenta acusações de narcotráfico nos Estados Unidos e sustenta que Washington utiliza o combate ao tráfico como justificativa para impor uma mudança de regime em Caracas e controlar o petróleo local. Desde o início de setembro, os Estados Unidos, mais de 15 intervenção militar no Caribe e no Pacífico, que resultaram pelo menos 65 mortes. É o que está acontecendo no Mar do Caribe. Aí, meus queridos, o que acontece? O Comando do Sul, ele acabou de divulgar novas imagens da 22ª Unidade Excepcionária de Fuzileiros Navais, realizando operações de treinamento em Porto Rico. Maduro, olha só o que o Léo Cassura está comentando. Maduro e os comunistas Lula, Dias e Petro sabem que não tem chance alguma contra os Estados Unidos da América. Eu vou trazer esse vídeo para você ver todo o poder bélico, mais uma vez a gente mostrando que os Estados Unidos está empenhando para poder destruir o ditador Nicolás Maduro, tá? E mais uma vez, né? Mais uma vez eu quero deixar claro para vocês aquilo que o próprio Trump não confirmou. Os Estados Unidos não vai entrar em guerra com a Venezuela. O que eles querem? Acabar com o narcotráfico. E um dos chefes do narcotráfico na América Latina é Nicolás Maduro. Todos nós sabemos, eu, você, todos nós, sabemos que o Maduro usa a estrutura do Estado para poder comandar o narcotráfico. Todos nós sabemos. Então, o que acontece? O Donald Trump, para acabar com o regime de Nicolás Maduro, ele não precisa guerrear contra a Venezuela. Basta ele guerrear contra o narcotráfico.
Se o cara é traficante, se o cara faz parte do narcotráfico na região, é só você combater o narcoterrorismo. E os Estados Unidos já considerou Maduro terrorista, já considerou Maduro como o principal fornecedor de cocaína para os Estados Unidos, para a Europa e também para o Oriente Médio. Essa rota em que Donald Trump está, ela é a rota do tráfico. Inclusive, quando eles fazem operações lá, eles mesmos já dizem: nós conhecemos muito bem esse caminho, nós conhecemos muito bem o caminho que os narcoterroristas estão utilizando. Olha o que disse aqui, ó, o Marco Rubio. Olha só. Não me importa o que diz a ONU. Maduro é um fugitivo, é um narcotraficante. Está em espanhol. Esse é Marco Rubio. É quem, de uma certa forma, está ajudando a coordenar as situações ali no Mar do Caribe, tá? E aí, o que acontece? Lá está o querido Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, afirmando que o Nicolás Maduro é um narcotraficante e não importa o que diz a ONU. Não importa o que a ONU diz. Nicolás Maduro é um narcotraficante, tá? Então, meus queridos, o que acontece? Sobre essas situações, eu vou continuar trazendo algumas matérias e informações aqui para você que está acompanhando aqui o nosso programa, tá? Olha só, os Estados Unidos realizou nessa segunda-feira, dia 3/11, ataques aéreos contra o Iêmen. Isso aconteceu na tarde de segunda-feira. Relatos iniciais de mídias locais dizem que o ataque visou a eliminação de um líder da Al-Qaeda na província de Marib, no Iêmen. Onde eu falo para vocês que o Trump não está para brinquedo, tá bem? Ele não está para brinquedo. Esse é o avião super poderoso nos Estados Unidos, utilizado nessas missões, né? Utilizado aí nessas missões. Então, houve operação no Iêmen, tá bem? Tá vendo? É aquilo que nós estávamos falando, né? O Trump, ele nem precisa guerrear lá com a Venezuela para poder colocar as mãos no ditador Nicolás Maduro. A não ser que ele resolva realmente, né, entrar com tudo e de repente sabe-se que o Maduro está hospedado em algum lugar, protegido pelas Forças Armadas aí da Venezuela, e lá estará Donald Trump para capturar o ditador vagabundo sanguinário do Nicolás Maduro. Outras informações pertinentes a isso, né? Nós até acabamos divulgando aqui no nosso canal. Lula, o cara que não combate o narcotráfico no Brasil, ele quer intermediar essa situação com a Venezuela. Olha só que interessante, né? Graças a Deus, tá bem? A sabedoria dos americanos, isso foi negado a Lula. Isso foi negado a Luiz Inácio Lula da Silva. Marco Rubio ficou com uma má impressão danada, ficou incomodado com o Lula, inclusive dando carteirada, né? Não, eu já intermediei conflitos na América Latina. E eu sou bom nisso. Eu sou bom nisso. Pode contar comigo, deixa que eu comando isso daí. E aí, meus queridos, né, ficou um negócio esquisito. E por falar, né, em Lula, Estados Unidos, cara, não tiraram as sanções ainda, né? Gozado, né? Continua do mesmo jeitinho. Tudo como antes. Tudo como antes. Olha só.
Maduro busca acordo com os Estados Unidos, mas pede garantias. Segundo o Globo, o presidente venezuelano quer a participação do chavismo em eventual processo de transição. Você sabe o que ele quer também? Anistia para os membros do governo. Você não ouviu errado, não. Nicolás Maduro quer anistia para os membros do seu governo. Exatamente. Ele quer anistia. Quer garantias para poder fazer uma transição de governo. Olha só. Rússia. Olha a Rússia aí no meio disso, hein? Diz estar em contato com amigos na Venezuela para monitorar a tensão com os Estados Unidos. Porta-voz de Kremlin afirma que Moscou mantém obrigações contratuais e diálogo permanente com o regime de Nicolás Maduro. A gente sabe que o governo de Maduro vai cair, o próprio Trump já disse isso, que o Maduro está com os dias contados. Olha aí, Trump diz que Maduro está com os dias contados. Será havendo uma certa operação militar dos Estados Unidos dentro da Venezuela? Será que esses países irão intervir a favor da Venezuela? A gente sabe que ele está meio abandonado, essa é a grande verdade. A gente sabe muito bem que os países, China, entre outros, eles estão mais preocupados com a guerra comercial, preocupado com isso, do que gastar isso com guerra, porque ninguém faz guerra com beijinho, né? Guerra custa caro. Guerra não se faz com beijinho. Então eles estão preocupados, mais preocupados com a guerra comercial do que de fato comprar uma guerra contra o maior país do mundo, que é os Estados Unidos, tá? E contra também trazendo prejuízos financeiros. Então, o que acontece? Agora é ficar de olho, né? No que é que vem por aí. E a gente sabe, ele vai cair. A afirmação do Donald Trump, a mídia já sabe disso, os políticos sabem disso. Quando o Donald Trump os Estados Unidos ofereceu 50 milhões pela captura do Nicolás Maduro, aqui eu já me liguei. Esses caras vão pessoalmente buscar o Nicolás Maduro. Quanto custa essa operação que o Trump está fazendo nos Estados Unidos? Quanto custa um dia? Porque a gente só ouve falar. Estados Unidos enviou navio com tantas pessoas. Enviou o maior porta-aviões do mundo. Você não entendeu errado. Os Estados Unidos enviaram o maior porta-aviões do mundo. É claro que o Nicolás Maduro vai cair. Eles estão ali o quê? Não é brincando de polícia e ladrão, não. Não é gastando esse dinheirão todo. Não. Para ficar fazendo só presença no Mar do Caribe, né? Talvez os meninos querem comer um peixinho frito, né? No navio de guerra. Claro que não. Claro que não. Os Estados Unidos está investindo dinheiro, está investindo poder bélico para derrubar um narcoterrorismo. Derrubar o narcoterrorismo, um narcoterrorista chamado Nicolás Maduro. Para você que está aqui comigo, comenta 15. Estou com você, Fábio. Comenta 15. Então comente 15, tá? Dá essa força aí. Comenta 15. 15 mesmo, numeral 15. Comenta 15. Presta atenção, meus queridos. Ó, olha isso daqui, ó. O traficante mais procurado do mundo se aliou ao PCC e ameaça guerra na fronteira do Brasil. Essa matéria eu vou trazer ela completa, que isso daqui é uma verdadeira bomba, tá bem? Há um vídeo, tá bem? Onde a gravação teria sido feita no final de semana em Santa Cruz
de la Sierra, na Bolívia, onde o traficante Master mantém sua base de operações. Enquanto o Rio de Janeiro trava a mais letal operação policial da história contra o Comando Vermelho e o primeiro comando da capital, PCC, se fortalece do outro lado do país com o apoio internacional. Um vídeo exclusivo obtido pela Coluna revela Sébastien Marcet, um dos traficantes mais procurados do planeta, reunido com líderes do PCC e fazendo ameaças diretas e rivais a forças policiais. Presta atenção nisso daqui, viu? Ele ameaça com guerra na fronteira do Brasil. Presta atenção. A gravação teria sido feita no fim de semana em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, onde Marcet mantém sua base operacional. No vídeo ele aparece portando um fuzil, cercado de aliados armados diante de bandeiras e símbolos que remetem ao PCC e também à atuação no Paraguai. Eu vou trazer, tá bem, o vídeo, tá bom? Para você que acompanha a gente, onde você estiver. Deixa eu só localizar esse vídeo aqui. Tenho ele aqui. Isso. Vou trazer ele para você completo, tá bem? Olha o que o maior traficante do mundo, o homem mais procurado, emitiu ameaças contra o Brasil. Vou colocar na tela aqui para você acompanhando a gente. Presta atenção. Vamos ouvir aqui. Agora, tá lá. Bueno, este video para decirle a coño a ese sapo. Se deja andar diciendo. Ó. Vamos que vocês ficaram dizendo que a gente está. Eu posso estar hoje aqui, posso estar amanhã no Paraguai, outro dia na Bolívia, outro dia na Colômbia. Seja onde for, estamos preparados para fazer guerra com quem for. Com cola, com a polícia. Não ligo para ninguém. Não me importa a nadie. Nós estamos sempre prontos. Sempre. Claro. Tenham isso claro. Melhor sermos amigos do que inimigos. Porque, deixa eu voltar aqui, não vai bem para quem for inimigo. Olha isso, meus queridos. Esse é o traficante mais procurado do mundo. Ele está com a cúpula do PCC ameaçando guerra na fronteira do Brasil. Você não ouviu errado, não. Tá? Olha o que nós estamos vivendo, meus queridos. Fábio, o que isso tem a ver? Vamos lá. Esse cara, ele também está na lista dos Estados Unidos. Há uma recompensa, tá bem? Para quem tenha informações que possam levar à prisão desse cidadão. Sebastián Henrique Marcet Cabrera. São 2 milhões de dólares que os Estados Unidos oferecem pela prisão dele. Tá? E agora ele aparece dizendo que estão prontos para a guerra, seja quem for o inimigo deles, ou o seu inimigo. Os Estados Unidos já está ali na região do Mar do Caribe. O bicho pode pegar em relação a Nicolás Maduro. É questão de dias para que Nicolás Maduro caia. Ok, até aqui?
É uma questão de tempo para que ele caia. Aí nós temos o Donald Trump, já foi lá e colocou a Magnitsky no Gustavo Petro. Ele enfiou a Magnitsky goela abaixo em Gustavo Petro. Nós temos também a situação do Brasil, onde PCC, Comando Vermelho, Donald Trump já classificou essa turma tudo como narcoterroristas. O Brasil não quis reconhecer, mas os Estados Unidos reconhecem traficantes desses cartéis de droga da América Latina tudo como narcoterroristas. E nós também deveríamos classificar. E agora a gente tem um aliado do PCC prometendo guerra na fronteira, seja contra quem for, guerra na fronteira do Brasil. Seja com a polícia, seja com inimigos, né, outras facções. É o homem mais procurado do planeta. O traficante de drogas mais procurado do planeta, ameaçando fazer uma guerra na fronteira do Brasil. Ou esse país, olha para mim, ou esse país resolve fazer o mesmo que Donald Trump está fazendo, ou a situação tende a piorar. O crime organizado vai se fortalecendo. O crime organizado vai ganhando proporções que você não imagina. PCC, hoje em dia, comanda rede de postos. Os caras estão se tornando empresários. Os caras estão dominando favelas. Estão se tornando uma espécie de poder paralelo. E o Estado não está fazendo nada para combater isso. O Estado está calado, colocou uma venda nos olhos e um tapão no ouvido. Ou esse país, a partir do ano que vem, nós elegemos um presidente da República que vai ter que colocar em pauta no seu plano de governo o combate ao narcotráfico, com propostas muito bem claras, com propostas que tende a, de fato, atacar o narcoterrorismo, ou esse Brasil, e que, de fato, use o poder que o Estado tem para combater o narcoterrorismo, ou o nosso Brasil. Isso daqui vai ganhar proporções inimagináveis. Nós já temos todo tipo de atrocidade que se possa imaginar, nós já temos acontecendo. Nós temos a atuação dessas facções. A gente fala na favela, né? Rapaz, tem cidade que ela já é praticamente governada pelo PCC. Eu conheço histórias de pessoas que o simples fato do cidadão ter chamado a polícia para resolver uma questão, não sei se foi de briga, de casal, questão com o vizinho, essas coisas corriqueiras do dia a dia, né? E aí o que aconteceu? O simples fato da pessoa ter chamado uma unidade policial. E também veio acompanhado de uma publicação, né? Pô, esses caras aí não resolvem nada. E, né? Dizem que protegem a comunidade e tal. No outro dia, a pessoa ter que abandonar a casa com o filho, abandonar emprego, mudar de cidade, porque membros dessas facções chegaram e disseram, é o seguinte: na moral, vamos bater um papo. Amanhã você sai daqui, você entrega a sua casa, deixa a sua casa aí, vai virar um ponto de drogas,
e você desaparece do mapa, você nem olha pra minha cara, você some daqui porque eu vim aqui pra te matar. Desse jeito. O papo. Reto. Curto e reto. Desse jeito. Ou seja, tem lugares no país que eles já estão dominando e o Estado não faz nada para combater. Olha o que aconteceu no Rio de Janeiro. Agora, uma mega operação que o governador poderia ter feito com a ajuda do governo. O que nós temos? Um governo que ficou estarrecido com a quantidade de mortos. O governo que diz que o traficante é vítima do usuário de drogas. A culpa é do maconheiro, do cracudo, que compra uma paranga de R$5. A culpa é dele. Não é do narcotraficante, narcoterrorista, que movimenta bilhões, que envolve toda uma logística por trás. Não, a culpa é do cracudo que compra uma paranguinha lá. A culpa é dele. E não adianta vir com conversa, não, porque foi dito, está gravado. Ah, porque eu me equivoquei, porque me emitiu notinha que não sei o quê. Está gravado no coração dos brasileiros, na memória, na mente. Ou o povo realmente vai provar que tem memória curta, mais uma vez, ou o povo muda o pensamento e tem sim que entrar com tudo contra o narcoterrorismo, contra os narcotraficantes. Quando a esquerda foi para cima do senador Flávio Bolsonaro, quando a esquerda foi para cima, agora, do senador Flávio Bolsonaro, porque ele disse, atenção Trump, o que você está fazendo aí, no Mar do Caribe, prendendo todos esses barcos, aqui entre a gente, hein, dá para fazer uma operação dessa no Brasil. Foi o que disse o Flávio Bolsonaro. Ó, estamos precisando aqui da sua ajuda, ô Trump. Estamos precisando da sua ajuda. Aí a esquerda caiu de pau. Pediram a prisão do Flávio Bolsonaro e toda aquela lorota que a esquerda faz. Enquanto esse país não decidir realmente encarar o seu maior inimigo, nós não temos guerra com outro país, nós não temos países ameaçando invadir as fronteiras do Brasil, mas nós temos o maior traficante do mundo, o homem mais procurado do mundo, dizendo que vai fazer uma guerra na fronteira do país. E olha isso daqui, ó. Comando Vermelho, tô falando do Comando Vermelho, não do PCC. Comando Vermelho já é maior que exércitos de países vizinhos. Lembra que eu te falei que as facções... Ô, gente, as facções estão tomando conta do nosso país. Não é brinquedo não que eu estou te falando aqui. Olha aí, ó. Há relatório que mostra isso. 30 mil membros ativos. Facção supera efetivos do Uruguai e também o Paraguai. Só para você ter uma noção. É simplesmente o Estado se tornou falho, se tornou fraco no combate às drogas, no combate ao narcotráfico, no combate a essas facções criminosas. Não adianta. O Brasil é uma desgraça quando o assunto é crime organizado. Olha aí o Castro, botando para quebrar, né? Ele articula para levar Comando Vermelho
à lista de terroristas dos Estados Unidos. Governadores miram sanções internacionais contra facções. Governo Lula resiste por temer impacto econômico e também diplomático. Olha isso. Olha aí, na sua tela. Olha isso. Ô, gente, eu preciso agradecer. Eu sei que eu estou focado aqui no assunto, mas eu preciso agradecer aqui algumas colaborações, antes que as pessoas que estão colaborando fiquem chateadas comigo, tá? Patrícia Alves mandou 10, obrigado, querida. A Alba Maria mandou 10 também aqui no programa. Muitíssimo obrigado. Deus abençoe você, tá bem? Muitíssimo obrigado. Que Deus continue abençoando vocês aí que estão colaborando com o nosso programa. Por favor, minha gente, ajude, tá bem? Esses dias nós estamos fazendo mudança no cenário, né? Por mais que a Gladys deu uma força, ajudou, né? De vez em quando, né, precisa resolver um probleminha aqui e outro ali. Por favor, ajuda o nosso canal aí, beleza? Dá uma moral aí, por favor. Então, meus queridos, tá aí então o Castro, o cara que comandou essa operação contra os narcoterroristas. Agora ele está articulando para levar o Comando Vermelho à lista de terroristas dos Estados Unidos. Olha só. Os caras têm 30 mil membros ativos. Eles são maiores do que efetivos do Uruguai e Paraguai. Tá? Os caras são um verdadeiro exército. Ó, a próxima informação. Mais de 70% dos moradores do Rio de Janeiro defendem enquadrar facções como organizações terroristas. Maioria da população também é contra saidinha e visitas íntimas para faccionados. Cara, engraçado que é quem está lá vivendo, né? Vivendo o que de fato está acontecendo. É quem está lá no dia a dia, sofrendo. Olha essa cena aí. Isso daí é o Rio de Janeiro. Isso daí não é, tá bem? Isso não é a faixa de Gaza. Isso foi o que aconteceu naquele final de semana. Isso se não houver, presta atenção aqui, essa informação é importante. Isso se não houver uma retaliação. Tá? Isso se não houver uma retaliação, vocês sabem muito bem que eles, quando resolvem fazer essas retaliações, eles incendeiam ônibus e a gente não está livre disso, tá? Mas bem está fazendo o governador Castro do Rio de Janeiro. Ele está botando para quebrar. Ó, presta atenção, essa notícia é bomba, tá? A gente já trouxe e agora a confirmação. Estados Unidos confirmam a ausência da COP30. O evento de 2 semanas reunirá autoridades para debater ações contra as chamadas mudanças climáticas. Não tem Estados Unidos presente. Acabou o amor. Acabou. As sanções continuam. Lula, o Brasil continua sancionado com 50% nas tarifas. Ministros continuam sem os seus vistos americanos. Alexandre de Moraes continua com a Lei Magnitsky. Viviane Bars, sua esposa, idem. E assim por diante. Donald Trump não baixou a guarda para Lula. Mais gozado é que o Fernando Haddad, ele fez uma publicação quando o Trump, né, fez aquele aceno para Lula, o mesmo aceno que ele faz para todo mundo que ele quer comer o fígado. O mesmo aceno. Fulano é o presidente maravilhoso, ele é um cara legal. Ele falou a mesma coisa para todo mundo. Donald Trump falou a mesma coisa para todo mundo. Fulano é um cara legal. Eu acho legal o jeito que ele toca o país dele. Mas vem cá,
Sente no meu sofá, quero comer o seu rim assado. É desse jeito. E aí, ó, se acabou tudo. Se acabou tudo. Se acabou tudo. Donald Trump até agora não retirou nenhum tipo de sanções, nenhum tipo de sanção contra o Brasil. Não vai vir participar em porcaria de conferência das mudanças climáticas. Estados Unidos não estará presente. Você se lembra que o Lula falava, não, nós queremos Estados Unidos se o Trump não for vir antes de sanções, antes de tudo acontecer. O Lula falava, eu vou ligar pessoalmente para o Donald Trump. Vem aí, pô, vem participar com a gente. Acabou o amor. Acabou a negociação. Não vou dizer que as negociações acabaram, né? O que eu vou dizer é que não alcançaram êxito nas negociações. E aqui, ó. Lula decreta GLO para a COP30. Medida atende um pedido do governo do Pará. Ou seja, está usando as nossas Forças Armadas para poder atender um desejo de Luiz Inácio Lula da Silva. Exatamente. Para combater o narcoterrorismo, o bandido na favela, como ele disse, eu não quero as Forças Armadas brigando com bandido nas favelas. Aí está Lula, que não foi capaz, como eu disse para você, de decretar uma GLO, garantia da lei e ordem, para poder colocar a lei e a ordem em primeiro lugar em um estado brasileiro chamado Rio de Janeiro, onde o governador enfrenta sérios problemas para combater o narcotráfico, o narcoterrorismo, acabou de fazer uma operação exemplar. Imagina só se Luiz Inácio Lula da Silva envia o exército brasileiro e decreta uma GLO e envia o exército brasileiro. Aí algumas pessoas deixam comentário, mas esse exército, puta merda, meu. O exército que foi lá e fez o que fez, se não poder usar eles para combater o narcotráfico, pode enfiar esse exército na lama de vez mesmo, né? Então ele acabou de decretar, a gente estava aguardando, né? Eu noticiei isso daqui, estávamos aguardando que isso iria acontecer. Ele acabou de decretar, então, GLO, garantia da lei e ordem no país. A medida atende o pedido do governo do Pará. Depois de uma solicitação, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva autorizou o uso de garantia da lei e ordem GLO em Belém do Pará, durante a realização da COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2025. A medida foi oficializada em decreto publicado no Diário Oficial da União nesta segunda-feira, dia 3, portanto, ontem. O decreto também inclui ações em áreas com infraestruturas críticas dos municípios de Altamira e Tucuruí, abrangendo as usinas hidrelétricas de Belo Monte e Tucuruí. De caráter excepcional e temporário, a GLO é acionada em situação de perturbação da ordem quando há esgotamento das forças de segurança convencionais, permitindo que militares atuem com o poder de polícia. Você entendeu? O instrumento já foi usado em grandes eventos internacionais do Brasil, como a Copa do Mundo em 14, Olimpíadas em 16 e Cúpula dos BRICS e também do G20. O texto do decreto estabelece que o objetivo é garantir a segurança dos eventos e também dos participantes da cúpula de líderes da COP30. Para isso, Luiz Inácio Lula da Silva está lá. Para isso, pode. Para isso serve o Exército Brasileiro. Agora, para ajudar a combater o narcotráfico, como eu estava dizendo, né? O Trump está dando o exemplo,
vai prender o narcotraficante Nicolás Maduro ou vai exterminá-lo. Ele diz que ele está com os dias contados. No Brasil, os governadores de direita vão engolir Lula, porque do mesmo jeito que aconteceu no Rio de Janeiro, nós queremos isso para o Brasil inteiro. Nós queremos o Estado mais combatente contra o crime organizado. Um dos instrumentos para ajudar os estados brasileiros é uma decretação de GLO, garantia da lei e ordem, e o Lula não está nem aí quando o assunto é combater o narcotráfico, o narcoterrorismo. Vamos para frente, porque atrás vem gente, né? Até trocando um pouco o assunto, olha aí. Justiça manda X. Não, estamos no mesmo assunto, tá bem? Estamos no mesmo assunto. Justiça manda X remover post de Nicolas que relaciona PT a traficantes. O juiz do Tribunal de Justiça do Distrito Federal entendeu que é preciso cessar os efeitos lesivos da postagem que associa o Partido dos Trabalhadores ao tráfico. A matéria do Metrópolis aí. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal determinou que a rede social X, ou X, de Elon Musk, remova os posts do deputado federal Nicolas Ferreira, no qual o parlamentar chama o partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o PT, de Partido dos Traficantes. A decisão é do juiz Wagner Pessoa Vieira, da 5ª Vara Civil de Brasília, em resposta a uma ação de autoria do PT. O juiz considerou que cessar a lesão provocada é medida que impõe para impedir que maiores danos sejam causados. O X, ou o X, né, a rede social, tem 48 horas para fazer a remoção. O parlamentar, porém, pode recorrer a uma instância superior. Tudo que nós estamos falando aqui, né? O Nicolas já falou e fala. O Nicolas já falou e fala. Ó, presta atenção. Isso daqui é sensacional, tá? Doações para famílias de policiais mortos atingem R$1 milhão. A vaquinha foi criada pelo senador Flávio Bolsonaro. Parabéns ao senador e às pessoas do Brasil inteiro que atenderam um pedido do senador. Se eu não estou enganado, nas primeiras 7 horas, a meta, né, a meta era 400 mil, acredito eu, para entregar 100 mil a cada família. O mesmo valor que o Bolsonaro entregou à família de um policial integrante, né, da Rota em São Paulo, que foi morto pelo PCC. 100 mil. O Bolsonaro doou do dinheiro dele. Agora, o Flávio Bolsonaro fez uma campanha com a intenção de arrecadar R$400 mil. Em apenas 7 horas de campanha, o Flávio conseguiu arrecadar ali o equivalente a mais de R$530 mil, tá? E agora a campanha já passou de 1 milhão, tá bem? Os policiais que você vê sorrindo aí foram mortos pelo crime organizado que atua no Rio de Janeiro. E aí estão os brasileiros e, sobretudo, o Flávio Bolsonaro fazendo essa vaquinha. Já passou de R$1 milhão. Mais uma vez, parabéns, senador. Parabéns também ao povo de bem desse Brasil, ao povo que entendeu que é preciso, é necessário ajudar essa família. Olha isso daqui, ó. Ontem, segunda-feira, houve lá no Rio de Janeiro a presença do ministro Alexandre de Moraes. E o Castro diz ao STF que mega operação usou nível de força compatível. No âmbito da ADPF das favelas, Cláudio Castro apresentou resposta ao STF sobre a operação que deixou
121 mortos. O negócio é tão pesado que o Alexandre de Moraes foi pessoalmente ao Rio de Janeiro para poder tratar aí dos assuntos referentes a essa mega operação da polícia do Rio de Janeiro. E o Alexandre de Moraes censurou a imprensa. É o que está denunciando o nosso querido Gustavo Gaia. Sobre a reunião com Castro. A reunião foi restrita e também secreta. Conta pra gente aí, Gaia. Isso aqui é um completo e absoluto escárnio mesmo, né? O Brasil virou uma várzea. Como vocês viram, operação no Rio de Janeiro, a população celebrou, principalmente aqueles que são afetados diariamente por conta desses terroristas, né? Dessas facções criminosas, bateram palmas e deram um grito de socorro. Finalmente alguma ação contra facções criminosas aconteceu. E aí, imediatamente, Alexandre de Moraes pega a DPF, aquela DPF que fala sobre as restrições das operações militares e policiais em áreas dominadas pelo tráfico, a DPF que protegeu o narcotráfico no Brasil, e ele basicamente ameaça o governador do Rio de Janeiro, coloca 18 imposições, quer saber congelamento total de provas, quer saber o que foi feito, câmera, e decidiu ir até o Rio de Janeiro para participar de uma reunião onde ele intimou o governador, o prefeito, o secretário de segurança, para ele entender o que está acontecendo. É tipo assim, Alexandre de Moraes é o presidente, é o governador de todos os estados, é o prefeito de todas as cidades, é o ditador do Brasil. Isso por si só já é um escárnio. Mas aí, ele vai para o Rio de Janeiro para poder resolver a situação, e ele censura a imprensa para falar sobre o conteúdo do que foi debatido na reunião. Esse trecho que saiu agora, cara, é assim, todos os limites foram esquecidos ou ultrapassados para esse cidadão, todos. Tino, burburinho aqui agora, depois que a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado, então, anunciou que, de fato, não vai ter nenhuma coletiva de imprensa. Segundo eles relataram para a gente, o próprio ministro do STF, Alexandre de Moraes, proibiu, então, qualquer aviso à imprensa ou qualquer comunicação dos... Breaking News Timeline. Isso aqui é um absurdo, tá? Porque eles viram o que o Cláudio Castro fez, eles sabem do que os governadores agora podem fazer e eles meteram na cara dura, tá? Isso saiu na imprensa, vazou, né? Eu já estava sabendo dessa informação, mas eles querem colocar o Bolsonaro na papuda já na semana que vem. Pra abafar. Pra abafar o que o Cláudio Castro tá fazendo. E desanimar direito. Agora é a hora de vocês cobrarem os deputados, mas cobrarem mesmo os deputados, pegar pesado com os senadores e os governadores. Se vocês abandonarem o que aconteceu no Rio de Janeiro, eles vão focar em punir o Bolsonaro, para fazer o Bolsonaro sofrer e colocar medo nos governadores. E isso é o sepultamento do Brasil. Sepultamento do Brasil. São raras as chances onde nós temos de virar a chave. Raras. Isso que aconteceu agora é muito grave. Muito grave. Muito grave. Nós precisamos urgentemente impedir que isso aconteça. E nem precisa falar de Bolsonaro. A gente pode salvar o Bolsonaro falando do canalha do Lula, que é um terrorista, defendendo narcotraficante e defendendo membro de grupo terrorista. Agora é a hora. Não podemos brincar com isso. Não podemos. É muito sério isso. Eles querem colocar o Bolsonaro na papuda já na semana que vem. O desespero deles com o que aconteceu no Rio de Janeiro vai fazer com que eles coloquem o Bolsonaro na cadeia para colocar medo nos governadores. Isso aqui é para colocar medo no Tarcísio, no Zema, no Ratinho Júnior, no Caiado, no governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, e no Cláudio Castro. Eles querem colocar medo em todos os governadores, todos esses 6, 7 governadores que ainda junta Lé com Cré. Medo, pavor, terror, colocando o Bolsonaro na papuda já na semana que vem. Para todo mundo esquecer o que foi feito no Rio de Janeiro. Muito bem, meus queridos, estou no crédito aí, né, na análise, a revista Timeline, conversa Timeline, e está aí a situação do nosso querido Alan dos Santos,
tá, a sua análise referente a essa questão aí de colocar Jair Messias Bolsonaro na cadeia ainda na semana que vem. E aí, meus queridos, o que acontece? Faz todo o sentido em você ver que eles, primeiro, uma estratégia para poder, de uma certa forma, tirar o foco do que a imprensa está falando, do que as pessoas estão comentando nos bares, nos restaurantes, na comunidade de uma forma geral. A situação também deles prejudicarem o Bolsonaro, enfiar o Bolsonaro numa cadeia, e a situação também para dar um chega para lá nos governadores, porque os governadores estão se unindo, os governadores de direita estão em ascensão, de uma certa forma. Você vê que os governadores estão com sangue nos olhos para proteger os seus estados, se levantando contra o narcotráfico, se levantando contra tudo o que está acontecendo no nosso país. E aqui, ó, a péssima notícia que chega como uma bomba para Lula e a esquerda. É isso daqui o que eles não querem. A nova rodada de pesquisas mostra Jair Messias Bolsonaro na liderança do primeiro e também do segundo turno de 2026. Petista seria derrotado em todos os principais cenários testados, inclusive contra Michele, Eduardo, Tarcísio, Ratinho Júnior e Ciro Gomes. Olha que loucura é essa, minha gente. Olha que doideira, que onde foi parar, né, o nome de Luiz Inácio Lula da Silva, que não é um nome bom, tá? Por diversas vezes aí a gente acompanhou nos bastidores que Lula iria esperar o melhor momento, né, da imagem dele, porque a imagem dele estava desgastada, para poder anunciar uma pré-candidatura para 2026, e foi o que aconteceu agora. Ele aproveitou que o nome dele, a imagem dele deu uma melhorada em relação a essa questão populista, essas questões aí de tarifas dos Estados Unidos, né? A gente sabe muito bem que isso é uma questão populista, né? De uma certa forma, algumas pessoas se compadecem da situação. A gente teve algumas pesquisas que começaram a elevar, mostrar a elevação aí uma boa avaliação da imagem de Lula. Só que isso é temporário. Isso é temporário. E ele sim aproveitou esse momento para poder se lançar como pré-candidato à presidência em 2026. Eu sempre anunciei isso daqui, algumas pessoas da direita, sobretudo, ficaram desesperados. Não, parabéns ao Eduardo, olha a merda que o Eduardo fez, entregou o Brasil nas mãos de Lula mais uma vez, e toda aquela ladainha que nós acompanhamos muito bem. Só que isso, essa melhora na imagem de Luiz Inácio Lula da Silva é temporário. Isso é um momento. E agora, com essa situação dessa mega operação contra o narcoterrorismo, tá? O que acontece? Nós tivemos aí uma piora também na avaliação do nome de Luiz Inácio Lula da Silva, porque o povo está percebendo que Lula não combate o narcotráfico. Lula é alguém que é péssimo para combater o narcotráfico. O presidente Lula recebeu nesse sábado, dia 30, uma das piores notícias de seu mandato. A nova rodada de pesquisa da GERP, divulgada com exclusividade pela revista Exame, mostra que o petista seria derrotado em praticamente todos os cenários testados para a eleição presidencial de 2026. O resultado caiu como uma bomba lá em Brasília. E é visto como potencial ponto de inflexão no projeto de reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva. Deixa eu ver se tem algum detalhamento aqui. Algumas situações colaboraram. A situação que acontece nos Estados Unidos, marcada aí pelos 50% do imposto que Trump sancionou o Brasil, sanções contra os ministros
incluindo a aplicação da Lei Magnitsky, Alexandre de Moraes e sua esposa, escândalo bilionário no INSS, né, que a CPI do INSS está revelando, e também a situação dessa mega operação no Rio de Janeiro, que Luiz Inácio Lula da Silva não ajudou o governo do Rio de Janeiro. E o que acontece? Isso caiu como uma bomba, né, no colo, no peito de Luiz Inácio Lula da Silva. Então a estratégia é o quê? Prender Bolsonaro, colocar Bolsonaro atrás das grades para poder, de uma certa forma, elevar aí a popularidade de Luiz Inácio Lula da Silva. Tá? Essa é uma das estratégias para que possa desviar o foco aí daquilo que está acontecendo no Rio de Janeiro e focar em mostrar prisão de Bolsonaro, em mostrar como será o cumprimento de pena de Bolsonaro, ou seja, mudar a pauta da imprensa brasileira. E vocês sabem muito bem, em havendo uma eventual prisão do Jair Messias Bolsonaro, isso cairá realmente como uma bomba, né? E trocará os assuntos mesmo, e nós teremos aí isso, seria uma estratégia para desviar o foco da situação aí do Rio de Janeiro. Enquanto isso, tá? Olha só, enquanto eles querem prender Bolsonaro, cidadão aqui tá de boa na Lagoa, né? Olha só, tornozeleira eletrônica de Mauro Cid é retirada. A medida foi aplicada depois de uma decisão do STF. Ex-ajudante de ordens de Bolsonaro ainda precisa cumprir medidas cautelares. Não é? Delação premiada que ele fechou, que levou à condenação de Jair Messias Bolsonaro, a gente sabe muito bem, né? A gente nem precisa entrar aqui nos detalhes, você conhece muito bem o que foi que aconteceu nesse país, né? Com essa delação premiada de Mauro Cid, onde ele acabou, né, fazendo acusações gravíssimas contra o presidente Bolsonaro e sem apresentar nenhum tipo de provas, né? As provas infundadas, provas que não colaboram em nada. A gente está mudando também algumas coisas aqui no estúdio e a luz ainda não está legal, né? Eu acho por conta do cenário, né? O cenário ficou um pouco mais voltado aí, né, para uma cor mais avermelhada e tá refletindo não muito legal aqui no gordinho, né? Me falaram aqui que eu tô ruivo, né? Que eu estou ruivo. Como é que tá a imagem para vocês? O pessoal tá falando que tá muito lindo. Ok, valeu. É isso aí. Olha só o que eu tô com a outra tela menor aqui, gente. Eu falei para vocês que houve um acidente aqui, né, enquanto a gente tá fazendo a reforma aqui do estúdio. E o que aconteceu? Acabou quebrando duas telas aqui dos computadores e tá difícil até para trabalhar, mas vai dar certo, tá bem? Valeu, deixa eu ver aqui. Olha só o que a Girleide falou. Ninguém vai deixar de falar dos traficantes que foram pros quintos dos infernos. Pois é, não só, né, os óbitos, mas tudo que envolve, né, toda essa questão ali do Rio de Janeiro, né, principalmente Luiz Inácio Lula da Silva fraco para poder combater o crime organizado, fraco para combater aí essas facções criminosas que estão sendo um verdadeiro problema para o Brasil, um verdadeiro problema aí até para o governo, né, de Luiz Inácio Lula da Silva. Tá horrível, né, essa situação. A avaliação dele, tá bem? A avaliação dele em relação o que o povo pensa dele, né? Tá horrível a imagem aí do descondenado. Mas eu sabia que isso iria acontecer um dia. Eu sabia, tá bem? Por quê? O que nós temos? Nós temos ali uma avaliação, né? De uma certa forma, uma avaliação momentânea, né? Uma boa avaliação, porém momentânea. E foi o que aconteceu. Uma boa avaliação momentânea. Porque você sabe muito bem que e olha que às vezes a gente acreditar nessas porcarias dessas pesquisas, sobretudo, né, as pesquisas que fazem a avaliação do governo,
né? É meio complicado, não é isso? É meio complicado, né? Mas de uma certa forma, depois dessa questão do INSS, depois dessa questão aí do tarifaço, das reuniões frustradas que não conseguiram obter nenhum resultado lá com Donald Trump, né? Reunião para marcar uma nova reunião e tudo aquilo que nós já falamos aqui no nosso programa, surge uma situação aí que foi essa questão do narcoterrorismo, né, que está acontecendo lá no Rio de Janeiro. E Lula fraco para isso, fraco para combater esse cenário. Alôzão, Patrícia Alves está com a gente, obrigado pelo carinho, pela audiência. Ângela Emília, Glares, lá nos Estados Unidos, tá bem? Vocês estão gostando do cenário? Como é que está ficando o cenário aí, na opinião de vocês? Está ficando legal? Ainda vai ter um lustre aqui no final. A gente, né, ainda está resolvendo todas essas questões, tá bom? Eu vou pedir licença para você, para mim regular minha luz aqui, tá bem? Coisa rápida e não vou tomar muito tempo não, que eu quero ir já. Opa, ali vai ficar melhor, deixa eu ver aqui. Eu quero ir já para a parte 2, porque tem muita coisa boa pra gente tratar aqui no nosso programa, tá bem? Tá quase acertando a luz aqui.